Gente, bom dia a todas, a todos, a todos. Meu nome é Tatiana, eu sou professora aqui no programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e quero dar as boas-vindas a vocês nesse 10º Seminário Integrado de Pesquisa em Psicologia. Nessa mesa, né, nessa segunda mesa que começa a acontecer na nossa manhã, que é a mesa de Gênero e Sexualidade. Nós temos hoje 4 trabalhos a serem apresentados, né? Os trabalhos, então, de Sandra, Elis, Júlia e Mara, as duas devem estar chegando logo mais. Eu gostaria de dar as boas-vindas também a quem já é da casa, né? Às alunas, aos alunos do programa, mas também aquelas e aqueles que estão nos prestigiando, que vieram, né, conhecer um pouco dos trabalhos, das pesquisas que o nosso programa tem desenvolvido. Então, a gente espera que seja aqui uma manhã bastante rica de trocas. Nós vamos ter a apresentação dos trabalhos em bloco e, na sequência, a gente vai abrir para perguntas, né, para o nosso debate. Mas quem quiser já ir fazendo comentários aí no bate-papo, quem quiser já enviando perguntas, fiquem à vontade. Júlia chegou, seja bem-vinda, Júlia, né? Está aqui comigo nessa manhã, por hora ele não vai aparecer, o professor Rafael, que é o atual coordenador do programa. Quero agradecer aqui ao Rafael pela disponibilidade, inclusive, de estar trabalhando nos bastidores, né, fazendo toda a parte técnica aqui do nosso evento. E gostaria de lembrá-los e lembrá-las também que ao longo do dia nós teremos outras atividades, outras mesas. A gente tem 2 conferências, né? Inclusive uma conferência internacional. Então, espero aí, desejo que vocês prestigiem e participem das demais atividades. Mara também chegou, bem-vinda, Mara. A gente vai começar, então, com a apresentação da Sara, na sequência a gente passa para Elis, e depois Júlia e Mara decidem aí, né, quem começa e quem dá continuidade. Lembrando que vocês têm aí, em média, 10 minutos. Assim que faltarem 2 minutinhos, eu vou fazer um sinal aqui para vocês, ou vou abrir meu áudio e intervir, tá bom, Sandra? Então, oi, Tayla. Professora, só comentar aqui que eu já coloquei a lista de presença para ser assinado por todos aqui nos comentários. Então, podem entrar e marcar que estão aqui. Ótimo, obrigada, Tayla. Vou pedir para você, daqui uma meia hora, colocar a lista de novo, que pode ser que tenha mais gente entrando. Nossa sala está ficando lotada aqui. A Nilva pergunta se a lista é só para quem está apresentando o trabalho. Não, a lista é para todo mundo, Nilva. Inclusive para contar aí certificado de ouvinte. Tá bom? Então, Sandra, eu passo a palavra a você. Boa apresentação. Obrigada, Tatiana. Bom dia, meu nome é Sandra Regina de Souza Leite, e a minha pesquisa é com o tema das masculinidades. Nós nomeamos a pesquisa Masculinidades em Cena, processos grupais com estudantes universitários e revisão sistemática de literatura. Muito bem. Quando a gente pensa na questão do problema de pesquisa que nos move, né, é entender como que a questão das masculinidades ressoam nas pessoas com as quais a gente pretende trabalhar. A nossa ideia é trabalhar com estudantes universitários da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, né, de diversos cursos, através de encontros de grupos reflexivos para discutir as concepções, para refletir sobre as concepções de masculinidade dos participantes, né? Então, o objetivo vai ser compreender essas concepções de masculinidades que serão trazidas pelos participantes nos encontros, né? Depois eu falo um pouquinho mais sobre a questão do método, quantos encontros a gente pretende fazer.
entender essas relações que os homens vão estabelecendo ao longo da sua vida, né? Tanto consigo mesmo, quanto com todas as pessoas com as quais ele se relaciona. Então, nas suas relações afetivas sexuais, nas suas relações de trabalho, nas suas relações sociais de uma maneira mais ampla, né? Analisar essas percepções também através de filmes. Então, quando eu falo de encontros presenciais, que é a nossa proposta, agora já passado esse período de pandemia, embora ainda atentos, né, evidentemente, a esse problema que ainda vem nos cercando, mas a proposta é que sejam feitos encontros presenciais, 8 encontros, né, com esse grupo de participantes, e através dos encontros, ir refletindo sobre essas concepções, e também usar filmes como disparadores desses encontros, né? Através de filmes que retratam masculinidades, sempre no plural, né? Eu vou trazer o conceito de masculinidade e falar disso sempre no plural. Então, por isso, masculinidades em cena, né? Como que elas são retratadas em alguns filmes e como as pessoas, os participantes do nosso estudo, interpretam, como que isso ressoa neles, essas significações, essas representações que surgem através do cinema, né? O objetivo é de que essas questões que surgem no grupo, que surgirão no grupo, né, provavelmente através das reflexões grupais, elas possam nos auxiliar a entender de uma maneira mais ampla questões sociais que nos rondam, né? Tanto a questão de violência doméstica, violência contra a mulher, contra mulheres, né, Tatiana? É sempre bom lembrar também de falar no plural, porque também são diversas, assim como as masculinidades, né? Então, de que forma isso tem alguma repercussão, quais são essas repercussões, se elas existem, de que forma que isso se manifesta, né? Então, são questões que atravessam a vida de homens e de mulheres, né? As relações que eles estabelecem entre si e com os outros, né? E refletir sobre isso, a gente espera, ao final dos encontros, que a gente tenha que o material, digamos, que for trazido, que emergir dos encontros, que isso possa auxiliar, inclusive, na elaboração de políticas públicas, né? A gente vem falando de estudos de gênero muito recentemente, né? Antes se falava de estudo sobre mulheres, então, quando a gente passa a falar de estudos de gênero, a gente amplia um pouco o olhar também, vendo o trabalho com os homens como tão importante quanto, né? Porque também partem de uma premissa comum, né? De que são papéis socialmente construídos. Então, assim como não se nasce mulher, se torna mulher, né, de acordo com o pensamento da Simone de Beauvoir, nós vamos falar também de que a gente vai nortear, né, o pensamento que norteia também a proposta de trabalho, é de que não se nasce homem, torna-se homem também. Existem questões, são questões que eles vão aprendendo, né, desde o grupo social primário, assim, vamos dizer que a família, né? E é um aprendizado, e são questões culturais que o tempo todo atravessam e permeiam as relações que os homens vão estabelecendo também, né? Então, nesse sentido, os encontros vão ser, são orientados, né, à base teórica de Pichon-Rivière, do grupo operativo centrado na tarefa, e a tarefa que a gente vai propor é justamente pensar, refletir sobre as masculinidades e de que forma que
que isso tudo vem se dando, né? De que forma as pessoas vão se relacionando nas questões relacionadas a gênero, com a intersecção sempre, né? Com a questão da raça, da etnia, né? Com a questão temporal. Então, lembrar sempre que essas construções sociais, elas também são passíveis de mudança. Então, o conceito de masculinidades sempre no plural, dizendo de que a concepção minha, no caso, como pesquisadora, é de que são construções sociais, elas são passíveis de mudança, elas são diversas, e não estão vinculadas à questão biológica. Então, a questão cultural vai estar permeando o tempo todo as reflexões, né? Então, nesse sentido, a proposta grupal essa, a tarefa grupal é essa, né? É essa a ideia, é essa proposta que nós vamos fazer para o grupo, de pensarmos juntos, né? Sobre essas construções e sobre alternativas, né? De desconstrução também, porque, particularmente, eu parto da ideia de que aquilo que é construído pode ser desconstruído. Assim como vem sendo construído há muito tempo, provavelmente temos muito tempo ainda para desconstruir, né? Mas a necessidade de desconstrução desses papéis rígidos, né? De gêneros, justamente por ser rígido, encontra resistência, né? No sentido prático, né? No cotidiano das relações, de romper um pouco com essa rigidez e adotar comportamentos mais flexíveis, pensamentos mais flexíveis a respeito da questão de gênero, né? Mas, de qualquer forma, entendo como uma possibilidade de desconstrução desses papéis, para que a gente procure modelos mais saudáveis do ponto de vista emocional, pessoal, social, né? De novos modelos de relacionamentos entre os gêneros, que não sejam marcados, como a gente vem acompanhando, como a gente vem percebendo, né? Por violências de diversas naturezas, né? Violências que não atingem, é bom lembrar, né? Que não atingem só mulheres, por exemplo, atingem os homens também. Então, a ideia é de que o machismo, por exemplo, ele também é prejudicial ao próprio homem, né? Ter que responder a determinadas expectativas culturais também tem sido difícil também para a vivência dos homens. Então, a proposta esses grupos, a criação desse grupo reflexivo, né, com os estudantes, e a gente está ainda em curso, uma revisão sistemática de literatura também, para a gente ver como que as universidades, né, no mundo todo, estão tratando essa questão, de que forma que essa questão das masculinidades, dos estudos de gênero tem acontecido, com que natureza, mas, como eu falei, ainda está em curso, a gente está com um número grande, com um corpus grande de textos, o que evidencia a preocupação, né, a meu ver, mundial mesmo, né, com a questão das masculinidades e problemas relacionados a essa rigidez que a gente vem falando. Então, experiências na universidade, com os alunos, desenvolvido com eles e por eles também. Então, basicamente é isso. A revisão, como eu falei, tá em curso, né? E a ideia é entender como que isso está se dando, como isso está sendo pensado em outras partes do mundo, além da nossa própria realidade. Então, por enquanto, acho que o meu tempo não me permite mais, são essas as considerações, e a gente fica à disposição também para as perguntas
ao final da mesa, se for o caso. Obrigada. Obrigada, Sandra. Excelente apresentação, muito clara. A gente passa, então, a Elis. Elis, Bom você vai dia. subir a sua apresentação? Vou sim. Fique à vontade. Um minutinho. Certinho, né? Beleza. Então, Sim, Elis. Bom dia a todas, todos e todes. Eu sou Elis, sou psicóloga e estudante do programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Sou orientada pela professora Tatiana Machiavelli e, juntamente com a professora Tatiana, nós estamos construindo esse estudo, né, um estudo que está em desenvolvimento. Então, vou apresentar um pequeno recorte sobre esse processo que já está em análise de dados, né, para compartilhar um pouco com vocês, quem sabe gerar uma expectativa, uma curiosidade para posteriormente acessar o trabalho na íntegra. Então, nosso trabalho é intitulado Mulheres Venezuelanas, Lideranças Comunitárias em Boa Vista, Roraima, tecendo novos espaços de resistência política e coletiva. Então, trazendo um pouco de um panorama que norteia esse trabalho, a gente destacamos que vivenciamos um momento histórico em que o Brasil está participando do acolhimento de pessoas de nacionalidade venezuelana, que já somam mais de 400 mil pessoas em todo o país, sendo pessoas residentes temporárias, residentes permanentes, solicitantes da condição de refugiadas ou refugiadas reconhecidas. O número de entrada de mulheres nas fronteiras brasileiras vem crescendo de forma exponencial, e um destaque para a condição de migrar também enquanto mulheres sozinhas ou mulheres acompanhadas de crianças. E a literatura ela já aponta, já destaca a importância da compreensão das dinâmicas migratórias a partir dos estudos de gênero, entendendo que o gênero é um organizador-chave da globalização neoliberal. Então, vai estar implicado tanto no processo migratório como um todo, quanto nas repercussões nos espaços em que as mulheres vão estar inseridas. Então, o referencial teórico que alicerça esse trabalho, nós utilizamos o conceito de gênero proposto pela John Scott, que entende o gênero como um elemento constitutivo de relações sociais, baseado nas diferenças percebidas entre sexos e ainda enquanto uma forma primária de dar significado às relações de poder, sendo essa oposição binária fixa que determina de maneira categórica o significado de homem e mulher. Destacamos também, dentro da literatura das migrações internacionais, que essas autoras destacam que o gênero ele está profundamente relacionado na determinação de quem vai migrar, de como será essa movimentação e, sobretudo, das repercussões para mulheres migrantes e suas famílias. E ainda, para se falar sobre a experiência de mulheres migrantes, é importante destacar os estudos das interseccionalidades, né? Entendendo que a interseccionalidade investiga como as relações sociais de poder influenciam as relações sociais em sociedades marcadas pela diversidade, como a nossa nesse momento, muito plural, e hoje com um novo grupo social, né, que é essa migração expressiva da comunidade venezuelana para o Brasil, bem como as experiências individuais da vida cotidiana. Então, o objetivo central desse trabalho é investigar as vivências privadas e público-políticas de mulheres venezuelanas, lideranças comunitárias nas comunidades Terra Prometida e João de Barro, em Boa Vista, Roraima, tendo em conta objetivos específicos conhecer as vivências privadas e familiares de mulheres venezuelanas, lideranças comunitárias, a partir do seu processo migratório nas comunidades Terra Prometida e João de Barro, e apreender ainda as vivências público-políticas tecidas por mulheres venezuelanas sobre a experiência de ser liderança comunitária. Então, enquanto o método de estudo consiste em uma pesquisa exploratória de caráter qualitativo, utilizando a entrevista semiaberta como técnica de pesquisa para obtenção dos dados. Já foram realizadas as 3 entrevistas, né, das 3 mulheres venezuelanas que lideram essas comunidades que eu descrevi há pouco,
2 delas lideram a comunidade Terra Prometida e a outra liderança lidera a comunidade João de Barro. Então, para a interpretação dos dados produzidos, será desenvolvida uma análise temática proposta por Brown e Clark. E ainda é importante ressaltar que o presente estudo está em consonância com os princípios éticos, conforme prevê a Resolução 510/16 do Conselho Nacional de Saúde, tendo a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então, trazendo um pequeno recorte de um resultado preliminar que nós acessamos, que é a extensão da função de cuidadoras para a dimensão comunitária. Então, historicamente, as mulheres são relegadas ao papel de cuidadoras de pessoas, cuidadoras de crianças, cuidadoras de idosos, e isso é possível perceber também através do que foi relatado durante as entrevistas. Então, trouxe um pequeno trecho de uma das entrevistas, em que eu pergunto, qual é seu papel na comunidade enquanto líder? E a entrevistada responde, meu papel? Bom, eu diria que muitos vão e me dizem, fulana, tenho esse problema. Às vezes eles querem como que nós demos uma ajuda. E como diria, como respostas encorajadoras, fornecer informações, encaminhamentos. Desculpa, gente, eu também estou me curando ainda de uma gripe, como a Nilva. Igual acontecia no Calbanoco. Calbanoco é a comunidade, vou dizer assim, uma das maiores ocupações espontâneas que teve em Boa Vista, Roraima, e que as 3 lideranças comunitárias que hoje estão em outras comunidades, ocorreu um processo de desocupação nessa comunidade de Calbanoco, que tinha mais de 1.000 pessoas, então muitas das suas experiências são reportadas a essa experiência na comunidade de Calbanoco. Esse processo de liderança se inicia na comunidade de Calbanoco para algumas das entrevistadas. Então, assim como acontecia em Calbanoco. Muitos vão assim, a cada 5, 10 minutos, e dizem, né, eu tenho um problema com meu esposo, onde que eu posso ir? E eu dou as informações, conselhos, às vezes vou lá e trato com as pessoas, falo com a esposa, falo com o esposo, e eu pergunto, para mediar? Sim, para mediar. Se alguém está mal de saúde, fazemos os encaminhamentos, e se necessita de algum medicamento, buscamos os médicos para que deem as medicinas, os medicamentos, e aí eu pergunto, uma cuidadora da comunidade, e ela sim. Então, é possível perceber a partir desse pequeno recorte, tem outras informações também que reforçam essa percepção, né, dessa extensão da função de cuidadoras agora para a dimensão comunitária, não só cuidadoras das famílias, mas de toda a comunidade. Então, posteriormente, quando o estudo estiver disponível para todo mundo, né, vai ser possível perceber isso que nós estamos destacando nesse momento. Então, enquanto uma discussão parcial, percebemos que esse lugar historicamente construído para as mulheres e para os homens também é reproduzido dentro das comunidades, então as mulheres são as responsáveis pelos cuidados das pessoas, das comunidades, e os homens são responsáveis pela manutenção financeira da comunidade. Esse lugar também da mulher enquanto conselheira, enquanto um ponto de apoio para outras mulheres também é possível de perceber ao longo das entrevistas, sobretudo com essas demandas conjugais, o que é importante dentro de um cenário onde acontecem diversas violações de direito, então ter outras mulheres enquanto ponto de apoio com informações seguras também tem, né, seu valor, além dos cuidados com a comunidade. 2 das 3 entrevistadas são mães solos, sendo as responsáveis exclusivas pelos cuidados tanto de crianças pequenas quanto de pessoas com deficiências, o que fala também de um lugar relegado historicamente às mulheres, né, os homens não são os responsáveis pelos cuidados tanto das crianças, né, e os homens não se responsabilizaram por essas crianças e essas mães ficaram com essa responsabilidade exclusiva. Elis, 2 minutos. Beleza. E a própria vivência da xenofobia, que é especialmente agravada por serem mulheres, né, reproduzindo discursos e representações sociais pautadas em relações de gênero desiguais. Então, para finalizar, enquanto considerações finais, destacamos que conhecer as singularidades da experiência de mulheres migrantes consiste em assumir um olhar comprometido com as interseccionalidades presentes nas complexas experiências humanas, sobretudo em sociedades marcadas pela diversidade, e ainda
que aprofundar os conhecimentos sobre as dinâmicas e interdependência das relações sociais permite romper com concepções de inclusão que alimentam estratégias históricas de manutenção da ordem social, no qual homogeneizam experiências e camuflam processos de exclusão, invisibilizando vidas e histórias, como as trajetórias das mulheres venezuelanas no Brasil. Então é isso, agradeço a atenção e fico à disposição, caso tenham alguma dúvida. Obrigada, Elis. Uma apresentação também muito clara, muito potente. A gente passa agora, Júlia ou Mara? Eu vou começar com o meu sozinho e depois a gente vai para o conjunto com a Mara. Perfeito, Júlia. Fica à vontade. Antes, queria pedir desculpa pelo atraso. Eu estava na mesa 1 esperando acabar, achando, depois que eu me toquei, que eram links diferentes e salas diferentes, por isso que eu atrasei uns minutos para entrar. Demorei para perceber. Fica tranquila, tá tudo certo. O meu trabalho, o que eu trouxe, na verdade, para apresentar, ele é um recorte parcial de uma pesquisa maior que eu estou fazendo no mestrado. Eu sou aluna, né, do mestrado, agora estou nos últimos 6 meses para defesa. E esse recorte que eu trouxe dos resultados que eu tenho até o momento, ele possibilitou uma discussão sobre as condições sociais e as produções discursivas que existem da feminilidade dentro do trabalho, né? Então, a minha pesquisa ela é sobre a feminilidade e o trabalho, e aí, para introduzir um pouco, né, a gente parte da perspectiva de que o gênero ele é uma construção social feita a partir de práticas discursivas, né? Então, ele é tanto produzido por discursos, quanto reproduzido, né? Então, quem nós somos, como devemos agir, e a própria concepção do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ser uma pessoa trans, ela é feita a partir de práticas discursivas, não só verbais, mas o que eu visto, o que eu sinto, o que eu falo, como eu me relaciono. Tudo isso é entendido como um discurso. E esses discursos, eles é uma pesquisa que trabalha com análise do discurso, então a gente vai falar de que esse discurso ele faz sentido dentro de um determinado contexto histórico, político e ideológico. Então, para a gente entender o sentido de um discurso, a gente precisa entender em que contexto ele está inserido, qual é o contexto histórico que ele está inserido, de que jeito esse sentido foi construído e qual é a ideologia que embasa esse discurso. Então, nenhum discurso é neutro e todos os discursos vão estar embasados por algum tipo de ideologia. E a reprodução desses discursos, né, e aí a gente vai trabalhar, por exemplo, com o sentido de que nós, enquanto sujeitos, somos interpelados por ideologias e é o que vai fomentar as nossas relações a partir não só, né, como a gente está falando de um contexto histórico-político, a gente está falando de materialidade também. As condições sociais em que as pessoas estão inseridas vão interferir no sentido que cada discurso vai ter. E a reprodução desses discursos também reproduz desigualdade de poder, reproduz uma certa maneira de ser que sempre está ali meio do inconsciente, né? A gente não fica pensando a todo momento sobre o que a gente está falando, como a gente está reproduzindo. E aí, as condições sociais que eu trouxe para a apresentação de hoje, né, como uma parte de análise, é a raça e a classe. Então, se a gente pensar que o rendimento salarial é diferente entre homens e mulheres no Brasil atualmente, e quando a gente faz o recorte de raça, a diferença salarial entre a mulher negra e o homem branco é muito maior do que entre a mulher branca e o homem branco. Então, esse seria uma materialidade, né, que vai dando sentido para o quanto os discursos vão sendo diferentes. E a classe, né, o quanto mulheres mais pobres e com menos escolaridade têm menor participação no mercado de trabalho. Né? Então, a gente vai vendo o quanto o recorte de classe, por exemplo, faz com que mulheres mais pobres acabem assumindo os trabalhos domésticos das mulheres de classe média alta ou mais escolarizadas que conseguiram uma inserção no mercado de trabalho formal. Deixa eu pegar um... Posso apresentar aqui, Tati? Sim, Júlia, fica à vontade. Tem alguns resultados que eu acho que
vão ficar mais fáceis de ver na tela. Dá para ver? Está começando a apresentar. Mas está aparecendo a sua tela também. Saiu? Isso, saiu. Tá Então, ótimo. o objetivo dessa apresentação aqui é apresentar os dados sociodemográficos das participantes que foram coletados até o momento de uma pesquisa, que é essa pesquisa do mestrado, né? A pesquisa, no geral, ela vai buscar investigar os sentidos que o trabalho tem para mulheres de diferentes classes sociais. Então, qual é o sentido do trabalho para mulheres de classes empobrecidas e qual é o sentido do trabalho para mulheres de classe média? Nesse momento, eu vou apresentar só os dados sociodemográficos que foram até agora. É uma pesquisa qualitativa exploratória, de corte transversal, e a amostragem é por conveniência. No total, são 10 participantes, 5 de classes empobrecidas e 5 de classe média. A divulgação foi feita por rede social, né, nossas, dos pesquisadores, com entrevistas semi-estruturadas, que pode ser online ou presencial, que são gravadas e transcritas. E aí é feita a análise do discurso, buscando ali chegar no objetivo nosso. Até o momento, foram feitas 5 entrevistas com as participantes de classe média, então ali a gente já conseguiu cumprir a amostragem que a gente precisava, né, que a gente tinha como objetivo, e com uma participante da classe empobrecida. Elas tinham têm entre 29 e 47 anos, são todas da região sudeste, entre São Paulo e Minas Gerais. Tem trabalho formal com remuneração entre R$ 2.500 e R$ 11.000. A maior parte está ali entre a saúde e a educação, onde 3 são da área da saúde, 2 são da educação, uma da área jurídica e uma da comunicação. Uma tem ensino técnico completo, e essa que é do ensino técnico é a participante da classe empobrecida, e as da classe média são as que têm o ensino superior completo, que são 3, e 2 com pós-graduação, uma mestre e outra doutora. Todas elas hesitaram quando eu perguntei qual era a raça, ou ficaram em dúvida, ou hesitaram um pouco antes de se autodeclararem brancas, e todas se autodeclararam brancas. Uma é praticante do espiritismo, uma é evangélica, e 4 se declararam como não praticantes de nenhuma religião, mas sinalizaram ali que o catolicismo era presente na família, né, durante a sua constituição, ou que praticava algum tipo de espiritualidade, mas não religião. E aí o que eu trouxe de discussão por enquanto, né, com os resultados que a gente encontrou até o momento, o que mais chamou atenção é que foi muito mais fácil encontrar participantes das classes médias e brancas, né, e com maior nível de escolaridade. E isso vai de encontro com um estudo da Zanello desse ano, onde também foi feita uma pesquisa de gênero, que era sobre a maternidade e a pandemia, e no fim isso chegou também só ali para as mulheres de classe médias e brancas. E até o momento, assim, eu tenho feito divulgações da pesquisa e estou encontrando muita dificuldade de chegar até mulheres das classes empobrecidas, com menor escolaridade e não brancas, né? E não só de chegar, assim, né? A gente tenta fazer isso, mas eu considero também que o ano eleitoral deu uma mexida, assim, as pessoas leem que é uma pesquisa sobre gênero, elas ficam um pouco mais afastadas, receosas, na hora de assinar o termo não quer mais, não responde mais. Então, eu acho que isso também pode ter interferido ali. E aí isso vai mostrando, né, o quanto alguns dados, como, por exemplo, que mulheres das classes empobrecidas, que têm menor nível de escolaridade, têm dificuldade de acesso a esses espaços acadêmicos de pesquisa, de escolaridade, enfim. Não só, né, se para participar de uma pesquisa já está sendo difícil fazer esse contato, essa aproximação, a gente vê um distanciamento muito grande, que eu acho que enfatiza, né, a questão do racismo, a questão da desigualdade social, a distância que existem, né, por exemplo, a divulgação está sendo feita pelas minhas redes sociais e redes sociais de pessoas que eu conheço. Eu sou de classe média, eu sou branca, está chegando até as pessoas de classe média e brancas. Então, já deu para evidenciar, assim, né, o quanto algumas condições sociais elas vão minando os discursos, assim, né? Se não existe um esforço grande para chegar até as classes que não têm acesso a esses espaços acadêmicos, não é espontaneamente que isso vai acontecer. Júlia, 2 minutos. Tá.
E aí, essa hesitação em se dizer branca, né, em se responder como branca, a gente entende como uma reformulação no discurso frente a essa ampliação da discussão que está acontecendo atualmente no Brasil, né? Então, as pessoas em quem eu cheguei têm acesso à internet, têm uma certa escolaridade e têm chegado, né? Tem sido mais presente essa questão da racialização no Brasil, seja por qualquer meio assim da internet. Então, a gente já vê que as pessoas estão repensando sobre o discurso que elas têm sobre elas mesmas, né? Será que eu sou branca? Será que não? E isso vai mostrando, então, a relação ali entre o sujeito, a ideologia e a história, né? O quanto, quando a gente reformula alguns discursos, a gente que é interpelado pela ideologia começa a repensar na gente mesmo enquanto sujeito. E como considerações finais, fica evidente a necessidade de ampliar essa pesquisa para que a gente chegue nas mais amplas vivências da feminilidade no trabalho, que tem sido uma dificuldade muito grande, e o quanto a materialidade da ideologia está no discurso, né? E o quanto os meios de produção e de reprodução social dessas normas de gênero vão sustentando essas desigualdades, essas violências e negação de direitos. Se a gente pensar que, teoricamente, todo mundo tem direito à educação, mas se até para a pesquisa está sendo muito difícil ter esse acesso, né, para as pessoas de diferentes classes sociais, imagina, então, na permanência, por exemplo, nos espaços educacionais. E a questão da desigualdade, né? Existe um distanciamento muito grande aí entre nós da classe média e brancos e as pessoas das classes mais empobrecidas e não brancas. Prontinho. Obrigada, gente. Obrigada, Júlia. Excelente apresentação também. A gente passa agora à dupla. Mara, Júlia. Bom dia, todo mundo consegue me ouvir? Sim? Bom, eu vou dividir essa apresentação com a Júlia, que foi um trabalho feito a 4 mãos, orientados pela professora Tatiana Machiavelli e pelo professor Rafael de Tílio. Eu sou a Mara, finalizei agora o mestrado, estou só aguardando a minha defesa. Eu trabalho com violência institucional contra crianças e adolescentes e também violência contra mulheres. E nesse trabalho desenvolvi um relato de experiência com a Júlia, minha parceira. Foi uma ideia que surgiu dentro da disciplina da professora Tatiana, né? A gente pensou aí que a gente poderia apresentar, levamos a discussão para ela e surgiu a ideia de falar sobre o formação, porque nesse projeto de extensão nós oferecemos um curso de formação em estudos de gênero. O nome do nosso trabalho é Gênero e Suas Desigualdades no Brasil, e nós desenvolvemos ele no ano passado, ofertando 30 vagas, né, para pessoas que estivessem interessadas na temática. Foi uma vaga ofertada para homens, também para a comunidade interna e externa. Uma preocupação que a gente tinha era de trazer pessoas que não estavam dentro do ambiente acadêmico também para poder vir contribuir, né, somar conosco nessa pedagogia que a gente estava inaugurando dentro dos nossos estudos aqui, porque construir uma educação de gênero é algo inovador, pois que nós não temos esse tipo de trabalho, principalmente no âmbito acadêmico, assim, são poucas as universidades que oferecem esse tipo de formação, até por isso a nossa defasagem aí de corpo docente que trabalhe com a temática. Apesar de que aqui no nosso curso nós temos a professora Tatiana, a professora Paloma, o professor Rafael, e não sei se tem mais alguém, mas nós somos privilegiados nesse aspecto. Então, o curso foi ofertado com essas 30 vagas, foi muito gratificante, apesar de estar num contexto pandêmico, nós tivemos a participação de pessoas do Rio Grande do Sul, de mulheres que estavam vivendo em Portugal, então a gente teve todo um dilema ali para poder acertar o fuso horário, mas foi muito gratificante para nós, e o ensino remoto possibilitou isso, né? Apesar da problemática, né, que nós sabemos que envolve o trabalho remoto, o ensino remoto, possibilitou que pessoas tão distantes de nós pudessem somar aqui. Nós pensamos em trabalhar de uma maneira que fosse construído com todas as pessoas que estivessem ali presentes, não só a Júlia e eu, a todo momento a gente deixou bem claro para os participantes que nós éramos mestrandos e que estávamos ali em uma fase de aprendizagem, assim como todas as pessoas ali presentes. E nós desenvolvemos alguns temas, pensamos em alguns temas a partir da disciplina da professora Tatiana, que foi Relações de Gênero e Família, Perspectivas em Psicologia e Políticas Públicas. E aí nós trouxemos a questão do sexismo, da interseccionalidade, da violência doméstica, da violência institucionalizada contra mulheres, as questões do patriarcado,
os padrões de beleza, as relações discursivas, culturais, políticas e históricas que têm acometido as mulheres a tantas violências há tantos séculos aqui em nosso país. Apesar de ter trabalhado, ter achado muito importante trabalhar questões históricas, fazendo um apanhado sobre marcos históricos como as 3 fases, né, as 3 ondas do feminismo, nós consideramos que era muito importante trabalhar com essas pessoas o feminismo no Brasil, as lutas internas que foram travadas aqui dentro e principalmente trazendo autoras feministas que são referências, né, no âmbito acadêmico dentro do Brasil. Então, houve um destaque muito grande para autoras feministas internacionais, mas também para autoras feministas internacionais, para poder nortear ali o nosso trabalho. O objetivo foi discutir, então, as potencialidades, né, de contribuição dos estudos de gênero para uma transformação social das desigualdades e violência de gênero a partir de uma experiência vivida em um projeto de extensão. E esse projeto de extensão, então, teve o seu filho, né, a gente fala que o filho que surgiu desse trabalho foi um relato de experiência. Foi feito a partir de uma questão surgida nessa disciplina. Teve aí uma participação que começou com 30 pessoas, né? A gente até estourou aí o número de participantes nas vagas, teve uma fila de espera, mas depois a Júlia vai trazer para vocês as implicações que acabam resultando numa diminuição do número de participantes, o que não é de todo ruim, porque a gente sabe que as pessoas que ficam conosco, elas têm ali uma preocupação em se dedicar, enfim, elas estão envolvidas com o trabalho que está sendo feito. Nós realizamos esse trabalho aí via Google Meet, foi do mês de março até o mês de julho de 2021. A análise foi feita através do escopo teórico do próprio plano de ensino mesmo que nós tínhamos, né, com as autoras como Simone de Beauvoir, como Bell Hooks, como Scott Sardenberg, Lélia Gonzalez e Silvia Frederici. Eu queria dar um destaque para essa questão das autoras que nós escolhemos, porque é uma dificuldade muito grande em trabalhar com o feminismo dentro da universidade. Assim, como é que eu digo aqui, assim, algumas pessoas, alguns docentes não veem ainda com bons olhos, né, trabalhar com essa temática, não entendem, inclusive, que é uma teoria, uma produção de conhecimento tão necessária para a emancipação das mulheres. E se nós pensarmos aqui, né, que é muito importante, para além das demandas legislativas, das questões do próprio feminismo, conseguir legitimar esse tipo de estudo dentro da universidade, então é uma luta muito importante. É importante que a gente afirme esse tipo de trabalho dentro do nosso espaço acadêmico. E levar ele para pessoas que não estão dentro da universidade, né, que estão aqui conosco na sociedade civil e não vivenciam as questões que nós temos, academicistas, é muito importante porque, na prática, o campo de luta é aqui fora. Então, destacar que as mulheres, os negros são as principais vítimas de violência, que as questões de gênero estão implicadas aí na construção da feminilidade, da masculinidade, que em decorrência dessas construções aí de feminilidade e de masculinidade, nós temos a questão do papel de dominação masculina e de submissão feminina, destacar as tipificações das violências. Houve um momento muito importante para nós, que foi trabalhar a série Unbelievable, Inacreditável, que tem na Netflix, porque nós trabalhamos a série concomitante ao caso de violência institucional da Mariana Ferrer, que sofreu uma violência institucional, né, do Estado, do Judiciário contra ela, que também é relatada nessa série. Então, trazer para essas mulheres que estavam conosco ali no Formação, o que é essa violência do Estado, né? Quando nós, mulheres, podemos contar com o Estado e quando o Estado passa a ser o nosso algoz também. E aí, foi se criando um vínculo muito importante entre essas mulheres, a Júlia e eu, e acabou sendo criado um espaço de confiança ali, né, de apoio durante a pandemia e de relatos também dos próprios abusos que essas mulheres sofreram e das variadas violências que elas sofriam ao longo das suas vidas. Eu gostaria de ler um trechinho aqui da Bell Hooks sobre educação feminista, porque eu considero ele uma parte muito importante que foi desenvolvida por nós durante a formação. Deveria haver tantas pequenas cartilhas feministas, folhetos fáceis de ler e livros nos contando tudo sobre feminismo, que este livro seria apenas mais uma voz impetuosa falando em nome das políticas feministas. Deveria haver outdoors, anúncios em revistas, propagandas em ônibus, metrôs, trens e comerciais na TV, espalhando a notícia e ensinando o mundo sobre o feminismo. Ainda não chegamos lá, mas isso é o que precisamos fazer para compartilhar o feminismo, para fazer o movimento chegar à mente e ao coração de todo mundo. Hooks 2019. Eu vou passar para a Júlia, porque eu quero que a minha fala seja dividida com ela, esse foi o nosso acordo. E
que vocês conheçam mais um pouco, quem depois quiser conhecer esse relato de experiência, que ainda não está publicado, mas será, já foi finalizado e corrigido, a gente passa para vocês. Obrigada, é com você, Júlia. Então, acho que algumas coisas mais sobre o projeto de extensão, né? Era um projeto de extensão, era voltado para a comunidade externa, apesar dessa boa procura, né? É um tema chamativo, é um tema que está em alta, mas a baixa adesão. Aí a gente pensa, né? Estava no primeiro semestre de 2021. Arranjos empregatícios, a exaustão com a pandemia, a exaustão de ficar na frente da tela de um computador, de ser um tema complicado, de se lidar, tudo isso a gente fez análise de que dificultou com que as pessoas ficassem até o fim do curso. E o fato de ter, foram 30 inscrições, ao final a gente tinha 6 pessoas que permaneceram assim ao longo da semana. E essas 6 pessoas acabaram criando naquele espaço uma forma de acolhimento e de compartilhar algumas coisas, né? Então, acabou se tornando um contexto para que elas se conectassem e protegessem seus interesses, assim, mesmo que a gente esteja inserido dentro de um patriarcado, acabou virando um contexto ali de proteção, onde cada texto que era levado por semana era feito esse processo de aprendizagem, né? A gente via que tocava em lugares muito íntimos, né, esses estudos, apesar de são estudos teóricos, mas elas liam e traziam numa perspectiva bem vivencial da coisa, vivencial do texto que elas tinham lido. Júlia, 2 minutos. Certo. Então, o que a gente, né, nesse relato, a gente trouxe mais a questão do quanto essa aprendizagem, né, se tornou uma certa emancipação, assim, uma forma de educação emancipatória, e o quanto isso pegava em coisas muito importantes como a democracia e a coisa do coletivo, né? Era um espaço coletivo onde eram compartilhadas experiências e essas experiências faziam entender o que era aquele texto teórico que a gente tinha levado. Acho que no mais é isso, a Mara trouxe muita coisa já, né, do que a gente trabalhou ali. A gente vivenciou muitos incômodos, muitas angústias dentro desse grupo, mas enquanto coletivo, né, acho que essa coisa do horizontal permitiu que as participantes mesmo já trabalhassem ali entre si, e que fosse proveitoso, inclusive, para a gente entender a importância da educação quando a gente pensa em processos emancipatórios, né? E o processo de uma educação que seja coletiva. Uma das aulas, inclusive, era sobre o tal do empoderamento feminino e o quanto isso tratava de uma perspectiva um pouco individual, né? E é diferente do que a gente queria ali do coletivo. Mara, você quer complementar? Eu só queria dizer que o curso deu margem para outros cursos e que acho que no último ou penúltimo encontro nosso, as mulheres começaram a perceber o que era violência sexual. E aí foi um momento muito emocionante, muito delicado, que elas começaram a relatar para a gente quando elas sofreram esse tipo de violência, inclusive memórias da infância. E que aí a gente ficou pensando assim, ficou sem saber muito o que fazer, acabou sendo um momento muito terapêutico. E que ficou aí para a Júlia e eu pensarmos, quem sabe, no futuro, em um curso, em um estudo sobre violência sexual. Muito boa apresentação, meninas Mara e Júlia, obrigada. Eu tenho vários comentários e questões, mas eu queria primeiro, né, até para a gente não estourar o tempo, porque na sequência teremos outra mesa, né? Então, queria abrir para as perguntas. A Ellen fez um comentário aqui, né, parabenizando Mara e Júlia da importância desse trabalho, Laura também, mas eu pediria para quem quiser se inscrever, levantar a mãozinha, né, para que a gente possa tecer comentários e perguntas para as apresentadoras dos trabalhos. Júlia? Eu queria conversar com a Sandra. Parabéns pelo trabalho, achei muito legal. Acho que falta, né? Quando eu fui fazer a seleção da minha amostragem, foi feito esse recorte do cisgênero, porque às vezes a gente faz pesquisas com trans e não pensa sobre o cisgênero, e da mesma forma a gente não pensa sobre a masculinidade, né? O que está na norma a gente não costuma pensar, a gente olha normalmente para o que está
desviante da norma. Isso, para pesquisa, a gente acaba perdendo muito, né? E aí você falou bastante, pelo que eu entendi, vai ter apresentação de obras cinematográficas, né, para ter. E eu queria saber se você já pensou, assim, que tipo de filme você levaria para essa conversa, de um jeito que seja atrativo, né? Eu acho que você falou bem dessa rigidez que existe na masculinidade, e eu acho que por eu estar vivenciando uma dificuldade muito grande em chegar num público, eu fiquei pensando nas dificuldades que você possa vir a ter em chegar num público masculino, pensando que, por exemplo, assistir um filme, por exemplo, demandaria um tempo, será que eles estariam interessados, né, nessa participação que jeito que isso pode ser atrativo, assim, né, porque eu estou vivenciando a dificuldade de não conseguir a coleta, assim, e é um momento de apreensão mesmo, né. Posso responder, Tatiane? Sandra, vamos fazer em bloco? Temos outras perguntas? Mais alguém gostaria de ou colocar no bate-papo, ou, né, verbalizar aqui a sua questão? Não? Não, então eu vou me permitir aqui trazer algumas perguntas para todas vocês, tá? Muito rapidamente, Sandra, fiquei pensando aqui também, né? Primeiro quero parabenizar, acho que todas, que alegria ver a potência desse programa, né? E identificar o tanto que vocês têm acompanhado um pouquinho aqui a trajetória das 4, o quanto que vocês cresceram ao longo desse percurso. Para Sandra, fico sempre pensando, né? Que encrenca que é essa que a gente chama de masculinidade? Então, e o mesmo vale para a Júlia, né? A Júlia começou falando de feminilidade, que encrenca que é essa também. Acho que trazer uma definição, ainda que ela seja uma definição em construção e aberta, é sempre bastante importante. Também tenho curiosidade do seu trabalho, Sandra, a respeito dos filmes, e acho que uma outra potência do seu trabalho é a pesquisação. Como é importante essa dialética entre teoria e prática, entre você ofertar, né, uma experiência, uma vivência, e analisar e pensar e problematizar essa vivência, essa experiência. Então, eu acho que é importante você também evidenciar isso depois no seu processo de escrita. Para a Elise, eu sou suspeita porque eu tô colada nela, né? Mas ao mesmo tempo em que você foi apresentando, Elise, eu fiquei pensando, né? E isso vale também para a Júlia, da potência da perspectiva interseccional, como que ela amplia o nosso olhar, né? E uma outra questão é essa contradição que as suas participantes trazem, né? Elas são lideranças, elas estão no campo, né, público, no campo da vida social, mas ao estar, elas reproduzem isso que a gente chama de função dos cuidados, as políticas dos cuidados, esse trabalho histórico e tradicional das mulheres. E aí eu fico pensando que talvez isso tenha um agravamento, que é o atravessamento da Covid, né? A Covid, ela veio asseverar essa dimensão da vida das mulheres, que é a dimensão dos cuidados, né? Júlia, para você, né, tem além disso que eu já coloquei, como é que você está definindo classe? O que é classe, né, empobrecida e o que é classe média? Qual o critério específico que você está utilizando para isso? E eu orientei uma pesquisa no ano passado, para mim 2020, 21, 22 é o mesmo bloco assim na minha cabeça. Ao longo desse ano, em que a gente teve muita dificuldade também em localizar. A pesquisa era com mulheres negras, mas de classes mais subalternizadas, né? E aí eu fico pensando dessa dificuldade nossa que está na academia, que é furar a nossa própria bolha, e aí você está falando, a gente não fura a nossa bolha, né? Como fazer isso? E eu acho que uma das dificuldades é na estratégia de divulgação. Rede social alcança mulheres, tem alcançado mulheres com maior escolaridade. Isso nós evidenciamos em nossa pesquisa, mas tem uma literatura já que vai apontar isso também, né? Jogo isso para você pensar. E aí depois para parceria, né, Mara e Júlia também, acho que vocês também evidenciam a importância
e a potência de levar a universidade para outros espaços, da importância da extensão universitária, e fazer extensão universitária precisa estar colada aí à questão teórica. Então, mais uma vez, essa dialética, né, entre teoria e prática, e da prática sendo convertida em outras reflexões, em outras problematizações. Então, acho muito bonito e de uma potência inominável isso que vocês trazem. E também daquilo que a Cecília Sardenberg evidencia bastante, que é essa cola que existe entre movimento social e academia, né? O feminismo, ele não está dividido. Ele está na universidade, mas ele também está na sociedade, ele é movimento, e é o movimento que faz a gente repensar as nossas teorias. Então, se vocês puderem tecer alguns comentários a partir daquilo que eu coloquei, acho que isso também amplia a nossa conversa. Vai lá, Sandra. Bem, eu acho que isso tem sido um desafio desde o início, né? Então, Júlia, pensando nisso que você me perguntou, a ideia, por exemplo, é de ver se na prática a gente consegue não usar o filme todo, nem pedir que assistem, né? Isso seria interessante, mas a gente não sabe se isso é viável, né? Então, nós pensamos, até na qualificação, teve uma sugestão, né, do professor Laszlo, que foi parte da minha banca, junto com a Tatiana, de talvez promover a exibição, sim, de um filme, para tentar trazer pessoas também como participantes dos grupos, né? Mas no próprio grupo, por exemplo, talvez utilizar alguns recortes de filmes, que é, por exemplo, uma estratégia que, de certa forma, a gente utiliza no próprio trabalho, né? Acho que a maior parte sabe, mas tem convidados que não sabem. Eu trabalho com a questão do enfrentamento da violência doméstica, né? E a gente utiliza trechos de filmes, às vezes, para fomentar algumas discussões, algumas rodas de conversa que a gente faz. Inclusive, a gente encerrou anteontem uma campanha, né, do Laço Branco, que a Júlia já acompanhou comigo como estagiária, ela também. Então, a dificuldade de conseguir participantes de sexo masculino, participantes homens, né, para discutir sobre masculinidades, né, embora o grupo que a gente está propondo não seja exclusivamente voltado para homens, né, mas sim focando a discussão das masculinidades. Então, é um problema que a gente está pensando ainda como que vai resolver isso, né, para conseguir participantes, mas acho que esse é o desafio, porque é um tema tão pouco tratado, assim, em experiências mais práticas, né, embora com muitas iniciativas já também que a gente não pode não deixar de mencionar aqui, de trabalhos interessantes, de grupos reflexivos que estão acontecendo no país todo, né, no nosso país e no mundo todo, mas no Brasil muitas experiências, e tentar pensar um pouco nessas metodologias, o que tem funcionado e o que não tem funcionado, para que a gente consiga participantes, porque a partir daí talvez fique um pouco mais fácil a gente executar isso, mas acho que tem essa possibilidade. Então, de início, talvez como chamariz, né, para convidar mesmo os participantes, um filme, fazer um debate conjunto e convidar, e no grupo trabalhar mais com trechos que não sei se eu posso dizer que sejam mais significativos, mas que possam talvez fomentar discussões, né? Então, a ideia é essa. Obrigada, Sandra. Passar a Elis. Eu fiquei na dúvida se eu levantava a mãozinha para a gente fazer a fila, a Mara acabou levantando a mão. Te pedir licença, Mara. Acabei seguindo a ordem aqui. Não, sem problema. Mas, comentando um pouco, a partir desse comentário que você trouxe, Tati, é um tanto angustiante para mim,
porque a literatura já apontava que isso talvez estivesse presente na experiência dessas mulheres. E desde o início que eu venho comentando com a Tatiana, o quanto eu gostaria de entrar em contato, assim, descobrir uma novidade, que para mim é muito interessante perceber essas mulheres nessa posição política mesmo, né, de decisão, de poder. Então, essas mulheres representando essas comunidades, penso que tem algo de muito inovador aí. E aí, quando eu chego para entrar em contato com essas mulheres, o que eu acabo entrando de fato em contato é com toda essa carga histórica que vai se fazer presente também na vida dessas mulheres. O quanto, e aí eu fiquei me perguntando posteriormente, enquanto eu estava revendo as entrevistas, né, que eu estou nesse processo, a transcrição já está pronta, mas eu estou revisando e tudo, e eu fiquei pensando que uma das comunidades, além das 2 lideranças mulheres, tem 2 lideranças homens. E eu fiquei me perguntando se o que é demandado dessas mulheres, dessa questão dessa mediação nas relações conjugais e tudo, se isso também é demandado dos homens, né? Ou se é interessante ter essa mulher nesse lugar enquanto conselheira, mas se de fato ela está ocupando um espaço de decisão tal qual a ideia de ser uma liderança comunitária, né, carrega. Então, enfim, a gente vai para esse momento que a gente vai discutir um pouco mais esses dados, mas de antemão o que eu digo é uma certa angústia, e que eu acho importante ter essa angústia presente, que fala dessa percepção enquanto ainda uma reprodução social desses papéis de gênero, né? Então, acho que é isso que eu teria a dizer agora. Obrigada, Elis. Júlia? Respondendo à questão da classe, né, foi muito difícil na hora de pensar, né, porque o próprio conceito de classe nas ciências sociais acaba virando um grande dilema, uma questão de referencial teórico. Então, eu cheguei a olhar a do Bourdieu e de Marx, e aí tem tudo a ver não só com a renda que a pessoa recebe, mas o estilo de vida que ela tem, quantas pessoas moram na casa. Então, tudo isso acaba virando um conceito até abstrato, assim, de classe social. Então, o que a gente fez foi pegar a definição pelo IBGE de classe A, B, C, D e E, e aí lá tem, né, classe D, até um salário mínimo. D, tanana. Então, a gente fez o cálculo de acordo com o salário mínimo de 2020. Então, a gente está considerando classe média, quem recebe de 4.484 a 12.000. E as classes empobrecidas, como quem recebe até 2 salários mínimos. Eu vou aproveitar o espaço para pedir, se alguém souber de mulheres que possam se interessar, que recebam até 2 salários mínimos, eu envio o convite, se vocês, enfim, puderem me ajudar. O que falta agora são dessas mulheres que recebem até 2 salários mínimos. Como renda individual, a gente não considerou a configuração familiar, só mais um adendo. Obrigada, Júlia. Esclarecimento é importante. Mara, desculpa, viu? Você tinha levantado a mão desde o começo, mas eu segui a fila aqui. Não, mas eu já sabia que tinha fila, não tem problema. Eu queria falar com a Sandra, parabenizar ela, e queria indicar um livro, que eu não sei se ela já conhece. Foi você, Tatiana, que me indicou o Adriano Beiras, e ele acabou de lançar um livro, que é o Grupo para Homens Autores de Violência contra as Mulheres no Brasil, mas experiências e práticas. Eu acho que pode ser muito útil para ela. Eu acompanho o Adriano, queria ter conhecido o trabalho dele antes de ter escrito meu projeto de doutorado, e agora eu vou reformular o projeto em cima do trabalho dele, né, que é muito importante, muito relevante aqui no país. Vou colocar a indicação aqui na descrição. Parabenizar a Elis também, o trabalho dela, inclusive, já me ajudou uma vez aqui na cidade, quando chegaram venezuelanos, e não existe nenhum conhecimento nos órgãos públicos sobre políticas públicas para essas pessoas que estão migrando para cá e que têm muitas necessidades. Eles não são entendidos aqui pelos órgãos públicos nem como sujeitos de direito. Então, o trabalho da Elis já auxiliou, eu distribuí aqui na região para os CRAS, CREAS, a cartilha de políticas públicas que ela me enviou, muito relevante, muito necessário, porque essas pessoas não param de chegar ao nosso país, é importante que nós tenhamos ciência de como atendê-las, né?
E sobre o relato de experiência, fazendo um comentário sobre o que você falou, Tatiana, eu gostaria de dizer que ainda existe uma resistência muito grande, sim, dentro do espaço acadêmico, de alguns professores, né, com a temática, quando a gente fala em estudos de gênero, quando a gente fala em feminismo, principalmente. Na escrita do meu projeto de doutorado, eu coloquei que o meu método ia ser uma etnografia feminista, e eu fui alertada de que muitos a banca, né, que julgar ali se o seu projeto vai passar ou não, que muitos veriam com maus olhos essa etnografia feminina. E eu mantive lá porque eu acho que é importante a gente levar e bater o pé nesses espaços, porque em algum momento a gente vai conseguir legitimar a nossa maneira de tentar reafirmar, né? Nossa maneira de estudo, de empoderamento feminino, que é o empoderamento que a gente já falou aqui, que não é aquele empoderamento vazio, de fazer as mulheres acreditarem que elas vão construir uma coisa inovadora e vão fazer dinheiro com isso, não é uma visão capitalista da questão, é uma visão de emancipação, né, que a gente sabe que a emancipação ela só vem se a gente conseguir não sobreviver, mas conseguir viver com aquilo que a gente está produzindo. Enfim, e sobre a prática aqui fora, né, sobre os movimentos sociais estarem aí nessa questão dialética, porque a prática é aqui fora e para isso precisa da teoria, mais uma vez, levar adiante os estudos de gênero, não parar agora, que sirva para que outras pessoas também pensem nisso lá na frente, porque a gente precisa que isso chegue nas escolas. Não adianta só a gente discutir aqui no meio acadêmico e deixar a grade escolar, né, do ensino fundamental 1, 2 e o ensino médio sem estudos de gênero, onde a questão de gênero, a categoria gênero está sendo totalmente demonizada e distorcida, e por isso que a gente não para de bater recorde aí nos números de violência contra mulheres, negros, crianças e adolescentes, e pessoas trans, pessoas não binárias, LGBTQIA+. É isso. Perfeito, Mara. Sandra? Dá tempo ainda de um comentário rápido? Bom, também quero parabenizar as colegas, porque eu acho que, Mara, sobre essa resistência que você diz, eu acho que isso não é novo, né? Não é privativo nosso. As autoras e autores, principalmente as autoras, né, que a gente vem estudando, também encontraram dificuldades em países que supostamente são mais avançados, adiantados em relação aos estudos de gênero, então elas trazem bastante isso também, essa dificuldade, esse reconhecimento, né, essa questão de tratar a pesquisa de estudos de gênero como algo menor dentro dos espaços acadêmicos. Eu acho que a gente está aqui para mostrar que isso não é verdade, que não é menor, que é tão importante quanto todos os temas que são tratados, sabe? E continuar nesse espaço de resistência, tanto dentro da academia quanto fora dela. Porque no trabalho, por exemplo, um projeto de grupos reflexivos com homens que foi lançado no ano passado no município de Uberaba como plano de enfrentamento à questão da violência contra mulheres, ainda está no papel, e a gente está numa dificuldade cotidiana de fazer com que isso saia do papel, né? Claro que a gente sabe que tem um trabalho agora do CEAPA com homens que já foram, que estão respondendo processo criminal por violência doméstica, mas a gente quer apostar no trabalho preventivo, nesses grupos de reflexão, nesses espaços onde os homens podem ser ouvidos também. Porque a minha perspectiva é justamente essa, o machismo também prejudica o homem, as pesquisas mostram, homens morrem por diversas outras violências também, eles praticam violência, mas também são alvos da violência em função desses papéis socialmente construídos. Eu acho que a gente tem uma luta muito grande pela frente, né? E isso precisa nos impulsionar e não nos intimidar, é nisso que eu acredito. Obrigada, Sandra. Alguém mais teria algum comentário, alguma questão? Bom, então, em virtude do adiantar do horário, né, eu gostaria mais uma vez de parabenizar todas as apresentações, dizer que a partir dessas apresentações a gente vai evidenciando a importância dessa intersecção
entre as conversas sobre gêneros, sexualidades e as políticas públicas, né? Todos os trabalhos aqui apresentados, eles têm um diálogo direto com as políticas públicas e a importância da gente levar essas conversas, essas problematizações para as nossas práticas, para as instituições, para os espaços em que a gente trabalha, em que a gente atua, e, inclusive, no campo aí, além das práticas sociais, das práticas clínicas, né? Eu quero agradecer pela presença de todas, todes e todos aqui e convidar vocês para nós passarmos agora para a conferência Problematizando a Humanidade, Compromissos Ético-Políticos para uma Psicologia Crítica. Não sei se eu vou falar o nome dela de forma correta, mas com a doutora Yerlene Malfran. E lembrá-los que à tarde a gente tem outras atividades que vocês possam participar. Eu fico à disposição, tá bom? A gente pode continuar essas conversas aqui pelo e-mail, pelo WhatsApp e em outros espaços, e desejo um bom restinho de ano a todas, todos e todas. O meu abraço a vocês, gente. Obrigada, Rafael, pelo trabalho técnico. Obrigada também às alunas e alunos que estão aqui coordenando, né, construindo esse evento. Até mais, gente. Rafael, pode suspender a gravação.